Graça e paz, amém? Ah, de uma maneira um pouco diferente, né? Nós estamos seguindo as determinações do Conselho da Igreja, né? Nós não teremos as eleições hoje para diácono e presbítero, como estavam programadas, será só no dia 4 de abril, né? Sabemos que os cultos presenciais fazem falta, nós sentimos falta mesmo dos irmãos, né? Mas a fé precisa ser zelosa, ela precisa ser responsável, né? E mediada pelo amor. Então é uma atitude de bom senso e de amor, né? Evitar esses encontros coletivos nesse momento. Eu creio que isso pode salvar vidas. O essencial é preservar a vida das pessoas, né? E nós vemos isso na própria palavra de Deus, né? Lembro no contexto do livro de Êxodo, na Bíblia, diante das pragas que acometeram o povo, Deus pediu que as pessoas ficassem em casa, né? E o texto bíblico, então, sempre afirma categoricamente que o mais importante é o amor. Então, amar é cuidar da vida e do próximo. Então, evitar nesse momento aglomerações, encontros coletivos, é uma atitude de amor mesmo, de fé consciente. Nós sentimos falta mesmo de estar juntos com a igreja, né? Mas sabemos que os irmãos, a maioria estão em casa, e é bom saber que estão orando por cada um de nós, né? Então a decisão do conselho foi seguir, que foi orientado pelas autoridades municipais, desde que pediram para nós interrompermos o serviço nesses dias, né? Então hoje não teremos aquela escola dominical aberta e o culto também, por questão de segurança e em função da necessidade dessa pandemia, né, do coronavírus, nós migramos nesse domingo os nossos serviços para o virtual, né? Então não significa que nós não temos saudade do contato pessoal, não, né? Faz falta o abraço, faz falta o aperto de mão, né? Faz muita falta isso, né? Mas o momento é de resguardo. Nós vamos permanecer seguindo as orientações do governo municipal, estadual, de suspender os serviços presenciais. Foi isso que o Conselho decidiu e nós entendemos que estamos em quarentena, então nós nos unimos aos demais cidadãos que estão pagando um preço altíssimo, né, de não poder realizar as suas atividades comerciais, né, atividades culturais. E estar conectado significa se resguardar, né, e abrir mão mesmo, temporariamente, do serviço presencial. Mas, ao mesmo tempo, então, fortalecer essa presença digital, né? É que nós estamos fazendo. Então, vamos continuar o nosso estudo na carta aos Hebreus, irmãos, e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 2, versículos de 1 a 4. Hebreus, capítulo 2, versos de 1 a 4. O perigo da negligência. Diz assim o texto bíblico, versículo 1: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Versículo 2: Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Verso 3: Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Verso 4: Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Bom, nós já tínhamos visto, né, irmãos, nos outros 2 estudos ou 3 estudos anteriores, esse é o 4º estudo, né, que os cristãos judeus estavam enfrentando duras perseguições. Então nós vimos que muitos perderam seus bens, outros perderam a própria vida, né? Houve muitos mártires que foram queimados vivos, jogados às feras, né?
Esses crentes, eles resistiram até o fim e não negaram a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas essa, porém, não é a verdade toda, né? Nós sabemos que outros retrocederam, preferiram negar a sua fé e morrer por ela. Então, houve aqueles que renunciaram a Cristo mesmo, sabe, irmãos? Para escapar da prisão, para escapar da morte. É isso que significa apostasia, é o voltar atrás, não é? O desvio do evangelho, então, era um perigo e uma possibilidade que era muito real naquela época. Então, nós vemos atualmente no nosso país, hoje, muitas pessoas se desviando do evangelho e apostatando, não por causa de sua perseguição, mas por vários motivos, talvez não muito sérios. No primeiro século, a razão era forte, né? A vida dos crentes estava em jogo, diferente, né? Nem todos tinham disposição para morrer ou ver a sua família sofrer por causa do evangelho, né? Mas a tentação, então, de voltar atrás era muito grande. A carta aos Hebreus foi escrita por um judeu cristão, desconhecido para nós, né? Mas com muito conhecimento da Bíblia e do Evangelho, né? Era um grande pregador, um grande expositor, muito conhecido na época, tanto é que ele nem precisou colocar o nome na carta. Muitos falam que seja o apóstolo Paulo, nós não sabemos, né? Todo mundo, na época, sabia de quem se tratava. Mas um século depois, já ninguém sabia quem foi o autor. E continuamos não sabendo hoje. Certo que era um homem poderoso em palavras e conhecimento. Certamente foi uma pessoa usada por Deus para escrever essa carta. Então, essa palavra de hoje tem como propósito, nesses 4 versículos, exortar os cristãos perseguidos a se manterem firmes, né? Em vez de voltarem atrás. Nós sabemos que, pelo histórico, que muitos já estavam com as malas prontas para voltar para o judaísmo, né? E a fé cristã, porque a fé cristã deles exigia um preço muito alto. Então, o autor da carta os encoraja, mostrando que a superioridade do cristianismo sobre o judaísmo. Então, o método que o autor emprega nessa carta, para convencer os seus leitores a não se desviar do evangelho, é comprovar a superioridade do Senhor Jesus em relação à antiga religião deles, o judaísmo, né? Então ele demonstra, nós já vimos a superioridade em relação aos profetas, em relação aos anjos, mas ele vai falar também em relação a Moisés, em relação a Arão, em relação aos todos os sacerdotes. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário demonstra, ele, o autor, é maior que os sacrifícios do templo, né? Essa revelação de Deus, né, em Jesus, ele vai mostrar que é superior à revelação de Deus no Antigo Testamento, que foi dada por intermédio dos anjos, né? Que Jesus é superior aos anjos, né? Porque os anjos, nós sabemos que tinham um papel muito importante na religião dos judeus, mas Jesus é superior aos anjos também. Portanto, se eles renunciassem a Jesus, então se aqueles judeus cristãos dessem as costas e voltassem à sua antiga religião, eles estariam regredindo, eles estariam abandonando a revelação final e definitiva de Deus, para que certamente, o que isso representaria? A perdição deles, a perdição deles. Então, nesse capítulo 1, nós vimos nos versículos de 1 a 4, explica que a revelação de Deus em Jesus é superior àquela do Antigo Testamento. Lembre, começa falando assim: havendo Deus, né, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, e mais ainda, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, irmãos, o próprio Deus veio ao nosso encontro, veio falar conosco. Em seguida, nos versículos 5 a 14, o autor prossegue, dizendo que Jesus é superior aos anjos, exatamente por ser filho de Deus, enquanto que os anjos são servos de Deus. Então, ele defende que Deus deu a Jesus o trono do universo, enquanto que o que os anjos são? Meros espíritos ministradores, né? Então, Cristo herdou o reino eterno, enquanto que os anjos eram servos mandados por Deus para executar a sua vontade. Então, o autor aos Hebreus faz uma aplicação no trecho. Em seguida, ele diz: por esta razão, ou seja, porque Cristo é superior aos anjos, porque a revelação de Deus em Cristo é maior que a revelação do Antigo Testamento, então importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E aí no versículo 1, então ele começa um apelo: apeguem-se com firmeza às verdades ouvidas. Então os cristãos hebreus já tinham ouvido as verdades de Deus por meio dos apóstolos. Eles tinham tomado conhecimento do Evangelho, não é? Mas, irmão, nós sabemos que só ouvir não resolve, né? Não resolve, não salva ninguém, só ouvir. Eles tinham que se apegar, eles tinham que agarrar aquilo com as mãos da fé e com os braços do coração, né? Então, tinham que abraçar aquelas verdades, né? Apegar-se a elas com firmeza. Eu fico imaginando a ideia de um náufrago. Ele está ali boiando ali num rio, né, o náufrago, e ele tem que se apegar a uma tábua ali, para ver se ele consegue sobreviver, para ele se salvar, né? A única coisa que pode salvar naquele momento para ele é aquela tábua ali no meio da água ali. E essa aqui é a figura de apegar-se com firmeza. Essa expressão é segurar com todas as forças. A única maneira de escapar, o que é? Ficar agarrado àquela tábua que representa a salvação. É por essa razão, então, pela superioridade de Cristo, é pela excelência da sua revelação, então ele diz: importa que nos apeguemos à mensagem, que é Ele, é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, aquele que ressuscitou ao terceiro dia para nossa vivificação. Então é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, a consumação da salvação planejada por Deus, né? Uma vez que não há salvação em nenhum outro. Irmãos, são essas as verdades que ouvimos. Nós temos que então nos apegar a elas, porque representam o que? A nossa salvação, né? Temos de fazer isso para que essas verdades jamais nos desviemos delas. No versículo 1. Então agora ele mostra que rejeitar o Evangelho trazido por Cristo e testemunhado pelos apóstolos e credenciado por Deus por meio de quê? De sinais, prodígios, milagres e distribuições do Espírito Santo. Se nós rejeitarmos isso, nós estamos lavrando a própria sentença de condenação. Então, o argumento usado pelo autor é que aqueles que negligenciaram a mensagem da lei entregue a Moisés por meio de anjos no Sinai, o que aconteceu com eles? Sofreram terríveis castigos, né? Toda aquela geração, exceto Caleb e Josué, caiu morta no deserto, depois de perambular lá por 40 anos. 40 anos. A terra se abriu para engolir os rebeldes. Nós vimos isso na palavra de Deus lá no Antigo Testamento. Deus também enviou serpentes abrasadoras ali, né? E eles não entraram na terra prometida. Aquela geração então que saiu do Egito por ficarem contrários à vontade de Deus, não foi permitido a eles entrar na terra prometida.
Portanto, muito mais severo, diz o autor, será o castigo daqueles que vão negligenciar a grande salvação trazida pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho, ele é colocado, irmãos, como o único meio de escape da ira de Deus, né, do inferno, do sofrimento eterno, da justa condenação pelos nossos pecados. Como é que nós vamos escapar quem negligencia essa tão grande salvação, se o único caminho é o Senhor Jesus Cristo? Então, a expressão por esta razão, então está ligando o ensino do capítulo 1 a respeito da glória do Filho e a sua suprema dignidade com a admoestação de que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Não apenas por causa da superioridade da própria revelação, mas também por causa da grandeza do revelador, que é o Senhor Jesus Cristo, revelador divino. Então, essa é a primeira advertência que nós vemos na carta, avisando aos hebreus do perigo deles serem arrastados pela forte correnteza daquele rio da apostasia. Isso vai significar para eles o que? Morte. Significaria destruição para eles. Irmãos, a corrente então que ameaçava esses cristãos hebreus de serem levados naquela torrente, né, vamos dizer assim, eram o quê? Os costumes, era o ritual do judaísmo, era a sua religião tradicional. Infelizmente, irmãos, nós vemos que a história da igreja está cheia de exemplos de gente que se desviou. São pessoas que creram num primeiro momento, às vezes se sentiram atraídas, né? Frequentaram a igreja, se declararam cristãos, mas muitas razões, diversas razões, fizeram com que eles se desviassem dessas verdades. Então Jesus contou uma vez uma parábola, né? Uma das mais conhecidas parábolas, está lá no livro de Lucas, capítulo 8, né? Versículos 5 a 8, é uma parábola bem conhecida, da parábola do semeador. Ela diz o seguinte, né, que ele explica essa ocorrência, né, diz assim, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, irmãos, o que isso representa? Representa o coração das pessoas, né? Muita gente ouve a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho. Por um tempo a pessoa se alegra, por um tempo a pessoa se interessa, mas depois, com as dificuldades, vêm as dúvidas, vêm as inquietações, as preocupações com as coisas desta vida, e as pessoas então se desviam. Então, por isso, considerando o valor do Evangelho e o que ele representa, o que nós temos que fazer, irmão? Nós temos que apegar com firmeza para não acontecer que nós nos desviemos, né? Porque a apostasia é uma possibilidade real, né? Nós podemos até, alguém começa a falar, mas espera aí, parece que há um conflito aí entre o que o senhor está falando, entre essas afirmações, e a doutrina da perseverança dos santos, a doutrina da predestinação. Como é que é isso, né? Irmãos, essas doutrinas, no entanto, elas tratam do assunto do ponto de vista de Deus. A doutrina da predestinação, ela trata do assunto do ponto de vista de Deus. Ele sabe quem são os eleitos, Deus sabe quem são os predestinados e aqueles que Ele vai preservar até o fim. Mas, porque nós não sabemos, né, todos devemos estar alertados, todos devemos apegar a essas verdades, porque a apostasia é uma realidade, Desviar-se
abandonar o evangelho, voltar atrás, né? Pode acontecer, por exemplo, com um filho de alguém que se converteu. A pessoa foi criada no lar, onde a Bíblia é lida, o lar é cristão. Às vezes a criança ela foi criada nos princípios bíblicos, né? Mas vai com os pais na igreja quando é pequena, né? Mas de repente ela chega a uma certa idade e vem o desejo de ser independente, o desejo de seguir o seu próprio caminho, de experimentar por si mesmo, às vezes na escola, depois da universidade, e não são poucos que se desviam e abandonam a fé cristã, né? Nós temos vários exemplos disso, corriqueiro, graças a Deus, é claro, vários voltam depois, né? Eles têm de descobrir, às vezes, pelo próprio sofrimento, né? Que muitas vezes que aquilo que os seus pais, aquilo que os seus avós ensinaram é a verdade. Então eles voltam, mas não são todos que voltam, irmãos, né? É por isso que essas advertências, elas estão presentes na palavra de Deus, a fim de que nós nos apeguemos com firmeza a essas verdades. Por quê? Porque o nosso coração, ele é enganoso, E a tentação do mundo é muito grande, o pecado jaz à porta, a corrupção do nosso coração, irmãos, é grande, né? Nós precisamos nos apegar com firmeza às verdades do Evangelho de Cristo. Então, o Evangelho aqui é colocado como sendo o único meio de escape do inferno, o único meio de escape da ira de Deus, né? Do sofrimento eterno, da justa condenação pelos nossos pecados. E a pergunta é: como vai escapar quem negligencia essa tão grande salvação, se o único caminho é o Senhor Jesus Cristo? Essa é a pergunta do autor. As suas obras, será que a sua inteligência, será que a sua moralidade, isso não vai salvá-lo, né? Absolutamente nada, ninguém pode livrá-lo da ira futura, a não ser o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, a sequência do assunto então torna-se clara pela expressão por esta razão. Ele fala, o autor fala, por esta razão. Esse modo de falar denota essa ligação aí, essa conexão com o que ele disse antes e com o que ele vai dizer agora. Por esta razão. Ela também revela essa conexão entre doutrina e vida. Uma vez que o Filho, exaltado e apontado como o supremo profeta, por meio de quem a revelação de Deus chegou ao seu clímax, uma vez que o Filho, irmãos, o sumo sacerdote perfeito, apresentou a si mesmo como sacrifício perfeito. Aliás, uma vez que o Filho, o Rei dos Reis, se assentou à destra do Deus Pai nas alturas, uma vez que o Filho, o Criador do universo, o sustentador de todas as coisas, é a manifestação então plena e final de Deus, nós podemos dizer ainda que uma vez que o Filho é maior do que os anjos, né, e é adorado por eles, então nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades do Evangelho. Então, por esta razão, é o que o versículo 1 diz, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento foram dados por Deus, irmãos. Nós sabemos disso. O Antigo, porém, é a sombra, o Novo Testamento é a realidade, né? O Antigo Testamento fala sobre a lei, o Novo Testamento já fala sobre a graça, né? O Antigo Testamento foi dado por meio de anjos, o Novo nos foi dado por meio do Senhor Jesus Cristo. Tanto a lei como a graça vem de Deus, né? A lei nos veio por intermédio de anjos, nós vimos isso, mas a graça nos vem através do Filho. Então, ambos, Antigo e Novo Testamento, o que foram? Foram revelados por Deus. Mas o Novo Testamento, irmãos, tem dignidade maior, tem maior importância. Por quê? Porque é o cumprimento do Antigo Testamento. Então, o papel da lei é nos conduzir a Cristo. Esse é o papel da lei. Cristo é o fim da lei. Então, essa advertência foi dada à igreja. Então, eles são aqui exortados positivamente e negativamente. Positivamente,
deve se apegar com mais firmeza ao Evangelho. E negativamente, devem estar atentos ao perigo de se desviarem. Então, esses 2 pontos, vamos forcar isso aí. Em primeiro lugar, apegar-se com mais firmeza, que é o versículo 1 do capítulo 2. Então, se o Evangelho, ele representa a última revelação de Deus, não é? Em seu Filho, então nós devemos dar maior atenção a ele do que os nossos pais deram atenção à lei. Então, maiores privilégios, o que implica? Maiores responsabilidades. Em segundo lugar, não se desviar, verso 2, também falando, o período que estavam se encontrando ali, é como a gente usa a imagem de um barco sendo empurrado por uma forte correnteza, varrido por um forte vendaval, né? Esse barquinho está ali, né? A imagem, então, é essa. Nessas circunstâncias, então, esse barco frágil, como é que ele permanece seguro? Se ele estiver ancorado, se ele estiver amarrado com as suas cordas na costa ali, fixo, né? Então, a escolha o que é? Entre permanecer ligado à margem ou aquele barco perecer, né? Assim era de se esperar que os hebreus estivessem verificando as suas amarras, os judeus ali cristãos, apertando mais o nó, fortalecendo mais o ancoradouro, né? Ao invés disso, o que esses crentes tinham a ideia de que estariam mais seguros do outro lado do rio? Então, em vez de verificar as suas cordas, eles cortam uma por uma, e aí agora resta só uma, e o nó dessa corda começa a escorregar. Eles precisam fazer alguma coisa. Sua única segurança está no Senhor Jesus Cristo, que é maior que os anjos. Se não permanecerem ligados a Cristo, eles vão deslizar para a condenação eterna. É isso que o autor tenta explicar, essa advertência que ele faz. Veja o versículo 2 do capítulo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, verso 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Se a gente pudesse usar uma paráfrase, poderia dizer o versículo 2 assim: sim, de fato, a lei do Antigo Testamento foi dada por anjos, que, conforme vimos, são criaturas inferiores. Tal lei portava penalidades que foram executadas com fidelidade e com justiça. Parafraseando o versículo 3, se aqueles que não guardaram a lei foram castigados, quanto mais serão punidos os que se afastarem do Evangelho? Então, a mensagem do Evangelho, ela não foi anunciada por anjos, mas pelo próprio Senhor. Essa sua verdade nos foi confirmada por aqueles que a ouviram pessoalmente, testemunhas de primeira mão, os apóstolos primeiro. Então o Evangelho, irmãos, é uma grande mensagem. Aquele que entregou ainda é maior, e a confirmação é maior ainda. É óbvio, então, que desviar-se do Evangelho, o que significa maior castigo? Então a pergunta que o autor fez: existe algum jeito de escapar disso? Essa é a pergunta do versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então a resposta é um não, não existe possibilidade de fuga, não existe possibilidade de escape para aquele que negligencia, que rejeita a salvação, trazida aos pecadores pelo Filho de Deus. Então no Antigo Testamento, o povo que rejeitou essa mensagem foi condenado. Nós vimos isso, né? Então é o que o versículo 2 está chamando a atenção. O que aconteceu no Antigo Testamento quando o povo de Deus rejeitou a lei? Basta a gente ler a história, 40 anos no deserto, né? Praga em cima de praga, castigo em cima de castigo. Nós vimos isso, Deus abre a terra e engole os rebeldes, Deus manda anjos para destruir, serpentes que mataram. Então quem desobedeceu a revelação de Deus em que veio sobre a forma da lei dada por anjos, foi castigado no Antigo Testamento. Agora imagine agora que Deus se revelando com muito mais clareza na pessoa do seu Filho, irmãos,
quando o evangelho veio com toda transparência, né? E foi visto diante do mundo, pregado, sem restrição nenhuma, não mais em símbolos, não mais em figuras, mas o próprio Deus que veio ao encontro na presença do Senhor Jesus. Portanto, se no passado os incrédulos foram castigados, foram condenados, muito mais agora. Então, uma coisa é rejeitar uma mensagem difícil de entender, isso é verdade, né? Outra é entender muito bem a mensagem, ver com toda a clareza a mensagem e ainda dizer não. A quem muito se dá, diz o provérbio, muito será pedido, né? Como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Então, esse argumento é usado pelo autor, é que quem rejeitou essa salvação no passado foi condenado. E, não é isso? Muito mais agora. Então, nós poderíamos dizer que a salvação, ela não é uma conquista do homem, mediante a obediência à lei, mas é uma oferta da graça adquirida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, essa salvação é grande. Por quê? Porque é fruto do grande amor do Deus Pai. É resultado do grande sacrifício do Filho de Deus. E é aplicada mediante a grande obra do Espírito Santo. Essa salvação é uma obra divina do começo ao fim. O autor aos Hebreus chama de tão grande salvação. Então, nenhuma língua, nenhuma pena pode descrevê-la, pois não encontraria palavras mais precisas para isso. Então, o grande alerta do autor da carta aos Hebreus é que essa tão grande salvação pode não ser apenas rejeitada, mas também negligenciada. Então, há aqui um grave perigo destacado no texto, o perigo da negligência, né? A palavra grega traduzida por significa desviar-se. Negligência é desviar-se, é apartar-se, é errar o alvo, né? É como um navio, na violência das ondas, ele não consegue chegar no porto. A palavra negligência traz a ideia de menosprezo também, sabe? Ela aparece em Mateus capítulo 22, verso 5, quando os convidados, eles não se importaram com o convite para a festa do casamento do filho do rei. Que grande ultraje foi aquela rejeição da graça do rei por parte dos convidados. Eles rejeitaram o convite da festa do casamento do filho do rei. E aqui, do mesmo modo, quão inconcebível é o fato dos homens ignorarem o único meio de libertação. Então, o julgamento de Deus cairá sobre eles. Horrível coisa, diz o texto em Hebreus capítulo 10, é cair nas mãos do Deus vivo. E algumas pessoas acabam apostatando por causa da negligência. As pessoas ouvem, conhecem, professam as verdades, mas por negligência deixam de dar atenção, viram as costas e acabam rejeitando o que um dia professaram. E repetidamente o autor aos Hebreus adverte acerca do perigo de se desviar do Deus vivo. Ele afirma: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E ainda diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Então, irmãos, os cristãos hebreus, em face da perseguição, estavam embarcando de volta para o judaísmo. Era o sistema religioso que eles tinham renunciado para abraçar a fé cristã. E o prelúdio desta apostasia, então, era a negligência, ou seja, abandonar aos poucos os hábitos de oração, os hábitos de meditação, os hábitos de adoração coletiva, né? Será que o povo, a pergunta que eu faço nessa manhã na escola dominical, será que o povo hoje está negligenciando o cristianismo? A resposta é um sim, sim. O liberalismo, irmãos, teológico, ele está devastando as igrejas do mundo inteiro. Começou lá na Europa, veio para a América do Norte e está chegando no Brasil. Sabe o que é isso? Nega que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou literalmente dos mortos. O alemão Rudolf Bultmann
foi um dos ícones desse liberalismo. Sabe o que ele diz? Que do credo apostólico que nós conhecemos, a única coisa histórica é a frase: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. O resto é teologia da igreja. Ele fala que o resto é invenção da igreja. Coloca a razão acima da revelação. Isso aqui é o liberalismo teológico. Acima das escrituras. Sabe outra coisa que tem acabado também afastado da igreja? O sincretismo religioso. Está entrando dentro dos arraiais evangélicos, introduzindo práticas estranhas à fé cristã. Coloca experiências acima das escrituras. O sincretismo religioso é uma mistura, irmãos, de crenças diversas. É como uma salada mista, a gente pode falar assim, é como uma mistura de diversas doutrinas e credos que em si se chocam, se contradizem. Nós vemos isso no Brasil, igrejas repletas de grandes multidões, mas ali não há verdade. A cultura brasileira é muito mística, uma mistura de misticismo, misticismo afro, misticismo romano, misticismo kardecista, e isso produziu um sincretismo religioso. Infelizmente, muitas igrejas ditas evangélicas estão prisioneiras desse sincretismo religioso. Quer ver uma outra coisa? O secularismo está se aninhando nas igrejas. Esse materialismo consumista, irmãos, domina os corações. Em nosso tempo, as pessoas têm vivido para o mundo, têm seguido os padrões do mundo. É uma cosmovisão, é um estilo de vida, irmãos, que se inclina para o profano, mais do que para o sagrado, é para o natural do que para o sobrenatural. É o secularismo. E nós temos visto o colapso, irmãos, das estruturas tradicionais, principalmente família, né? A igreja também. Estão detonando, né? A ciência tem influenciado muito mais o pensamento contemporâneo, causando uma busca desenfreada por aquilo que a tecnologia oferece ao homem. Então, essa inclinação para o profano, né, em vez do sagrado. Esse é o secularismo. Tem contaminado a igreja cada vez mais, de uma maneira cada vez mais abrangente, enfraquecendo aquela que deveria transmitir a mensagem da verdade. Irmãos, a própria verdade, de acordo com a cosmovisão secular, eles falam que é relativa. A verdade é relativa, né? Então, outra coisa é a judaização da igreja, eu posso dizer assim, está arrastando muitos crentes aos rudimentos da fé. A inauguração, por exemplo, do Templo de Salomão pela Igreja Universal em São Paulo é um sinal muito claro da tendência da igreja brasileira de se judaizar. Muitos acreditam que esse templo vai se tornar uma verdadeira meca do movimento evangélico no Brasil. O problema, irmãos, é o viés teológico que está por trás disso. O grande problema é esse, essa corrida de alguns segmentos religiosos do Brasil rumo ao judaísmo. Não é um avanço não, irmãos, isso é um retrocesso. Não é uma afirmação de fé, é um desvio da fé evangélica. Essas festas judaicas, irmãos, o templo judaico, tudo isso era a sombra da realidade que é o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso se cumpriu em Cristo. Então, voltar ao judaísmo, voltar às práticas judaicas é um retrocesso, é voltar às sombras. Sabe, outra coisa, a teologia da prosperidade está seduzindo muitos, se apegam mais à terra do que ao céu. Está muito na moda hoje, pregadores extremamente conhecidos da mídia brasileira, né? Não vou citar o nome, pregam com grande desenvoltura essa teologia da prosperidade. Ela afirma o quê? Que se você se tornar um crente, você será automaticamente uma pessoa rica de bens materiais. Tranquilo. Se você der um valor expressivo para a igreja, isso será um elemento de multiplicação do seu dinheiro. É uma barganha, né, irmãos, com Deus, né? Então, essa negligência, irmãos, acontece hoje também, está abrindo portas para muitas e perigosas novidades espirituais. Muitos ainda hoje estão retrocedendo, muitos.
E o argumento do autor é essa tão grande salvação, revelada em Cristo Jesus, veio comprovada, veio confirmada de uma maneira irrefutável, de uma maneira inequívoca. Então ele afirma, foi anunciada pelo Senhor, o Filho de Deus. O próprio Filho de Deus veio ao mundo nos anunciar a salvação mediante a sua morte e a sua ressurreição. Segundo, foi confirmada pelos que a ouviram, isto é, os próprios apóstolos, aqueles que Deus chamou e estabeleceu, os 12, e ao apóstolo Paulo. Então, eles ouviram do próprio Jesus, eles pegaram, começaram a escrever e registrar tudo, essa tão grande salvação. Irmãos, mas há um testemunho maior ainda, o testemunho do próprio Deus. Deus deu testemunho juntamente com eles, através de sinais, prodígios, versículo 4, de milagres e distribuição do Espírito Santo. Então, as ações miraculosas de Deus, que acompanharam também a pregação apostólica, foram testemunho do próprio Deus autenticando a sua mensagem. Está no versículo 4, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Nós podíamos parafrasear dizendo, não somente isso, mas Deus estava ativamente trabalhando na vida e nas ações daquelas primeiras testemunhas oculares. Então Jesus realizou muitos milagres e prodígios, os famintos, irmãos, foram alimentados, os paralíticos andaram, os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os leprosos foram purificados, os cativos foram libertos e os mortos ressuscitaram. O Senhor Jesus demonstrou pleno poder sobre as leis da natureza e sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a morte. E esses milagres foram sinais que atestaram a sua messianidade. Irmãos, já os milagres operados pelos apóstolos atestaram a veracidade da sua pregação. O livro de Atos, ele registra muitos desses milagres operados por intermédio do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, tantos milagres de cura até de ressurreição. É por isso que Deus fez tantos milagres naquela época e parece não fazê-los tantos milagres hoje. O Senhor queria deixar claro que o trabalho dos apóstolos que escreveram a Bíblia era ordenado, era autorizado por Ele. Deus estava com os apóstolos, e a prova disso é que eles podiam ressuscitar mortos, curar aleijados, abrir os olhos aos cegos, fazer coisas extraordinárias. Deus testemunhava que a mensagem deles era divina. É por isso que nós não podemos fazer esses milagres, porque eles tinham esse propósito específico como testemunho de Deus para o Evangelho, essa grande mensagem que foi revelada em Cristo Jesus. Irmãos, eu não estou dizendo que Deus hoje não responde às orações. Não, os milagres existem hoje sim. Só Deus pode fazer milagres. Deus nunca mudou. Deus pode curar um cego hoje. Deus pode levantar um paralítico em resposta às orações. Eu creio nisso. E se for a vontade dele, mas os apóstolos eram diferentes. Eles eram portadores desse poder de fazer esses sinais e prodígios. Por quê? Porque Deus estava comprovando, por meio dessas ações sobrenaturais, a procedência divina da mensagem deles. Tinha um propósito específico. Então fica a pergunta que o autor da carta faz àqueles judeus. Se negligenciarem essa salvação, como escaparão? Então a mensagem, irmãos, foi claramente anunciada pelo próprio Senhor Jesus, pelos apóstolos, e ainda Deus fez esses sinais e prodígios autenticadores. Não voltem atrás, fiquem firmes, perseverem no Evangelho, porque nesse mundo nós vamos sofrer perseguições, passar por tribulações, passar por contrariedades, dúvidas, inquietações, mas importa que nos apeguemos ao Evangelho, ao Senhor Jesus Cristo. E não há como escapar, irmãos, à ira de Deus.
do castigo que os nossos pecados merecem, se não for por meio do Senhor Jesus Cristo. Portanto, com todas as forças do coração e da alma, a lição que nós temos aqui é nos apegar pela fé a essas verdades. Devemos jamais abandoná-la ou negligenciá-la. E então herdaremos a preciosa salvação. Amém, irmãos? O que Deus tem preparado para nós supera em muito os sofrimentos, as tribulações, essa pandemia, as doenças, a opressão, a carência que nós enfrentamos, irmãos. Então, queridos irmãos, é a própria grandeza do Evangelho que torna a apostasia um perigo. Dar as costas a qualquer outro sistema de crença é simplesmente afastar da vontade, da ideia humana. Mas com o Evangelho não é assim. Com o Evangelho não é assim. Não se trata de uma ideia entre muitas. Deus falou. Deus falou. A sua palavra final à humanidade se encerra no seu Filho Jesus Cristo. Veja quem é o Filho. Não há ninguém maior do que Ele. Dar as costas ao Evangelho é desprezar a maior pessoa do universo, o seu Criador, o juiz, aquele que pisará sobre todos os inimigos, o único em quem há salvação, porque em si mesmo Ele fez a purificação dos nossos pecados. Então, nesse ponto da carta, cada um de nós precisa fazer uma pausa para considerar como é que está a sua relação com o Senhor Jesus Cristo, como é que está a minha relação com o Senhor Jesus Cristo. Será que eu estou realmente ligado a Ele? Se estiver, minha ligação com Ele é mais forte ou mais fraca do que foi no passado? Será que as minhas cordas, como aquele barco, está amarradinho ali no ancoradouro, está firme ali? Nós vamos descobrir nessa carta. E só existem dois tipos de nós, juntando as amarras do nosso barco ao ancoradouro da costa. Aqueles que estão mais apertados do que antes, e os que estão mais frouxos, começando a escorregar. É possível ser um cristão professo nesse momento, e ainda está perdido. Mas como alguns que aparentemente se dizem crentes, se afastam, começam a apostatar, a resposta está numa palavra que o autor diz aqui: negligência. Negligência. Repetidamente, o autor de Hebreus adverte acerca desse perigo, se desviarmos do Deus vivo. Capítulo 3, verso 12, ele diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Repetido ainda o que nós dissemos no início, capítulo 10, verso 31, ele diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E ainda diz no capítulo 12, versículo 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, o prelúdio dessa apostasia era a negligência, ou seja, abandonar aos poucos. E às vezes acontece assim, a gente começa abandonando aos poucos os hábitos de oração, né? Os hábitos de meditação, de adoração coletiva. Hoje nós vimos um anúncio do Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio, convocando a nação evangélica para um dia de jejum no dia de hoje. É uma decisão importante, é algo interessante. Que Deus nos ajude, irmãos, no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento, no meio das tentações. O diabo vai fazer de tudo para arrancar de você essa certeza, essa confiança. Ele sabe mais do que todos os cristãos da importância da salvação e do valor da obra do Cristo Jesus. Vai tentar destruir a sua confiança, mas devemos apegar a Cristo em oração, lendo esta revelação, buscando a todo tempo, resistindo à tentação
de voltar atrás. Que Deus te abençoe nessa manhã. Vamos orar. Feche os seus olhos agora. Vamos estar orando ao Senhor. Ó Deus Pai, ajuda-nos, Senhor, nessa manhã. E durante todo esse momento que estamos passando por esses momentos, esse tempo tão difícil na nossa nação brasileira, a perseverar, a ficar firmes nessas verdades reveladas na Tua palavra. Como escaparemos nós, Senhor, se virarmos as costas, se negligenciarmos tão grande salvação? Eu oro pelos que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Que o Senhor os traga a verdade do Evangelho, que a luz divina venha brilhar em seus corações nessa manhã. Oro também pelos nossos filhos, ó Deus, que um dia conheceram essas verdades, tomaram conhecimento delas, mas agora andam distantes, negligenciando essa verdade que um dia ouviram. Tem misericórdia, ó Deus, toca nos corações de cada um deles e ajuda-nos também, a cada um de nós, a perseverar em meio às nossas tribulações. É o que nós oramos nessa manhã, confiados no Senhor, no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amém e amém. Deus abençoe, irmãos.